Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou o André Siqueira e no vídeo deste domingo, análise pré-jogo de Santos e Goiás. Goiás e Santos, a bola rola pela 30ª rodada da Série B nesta segunda-feira às 21 horas na Serrinha, no estádio Ailê Pinheiro. Faltam 9 jogos para o Santos encerrar a sua passagem pela Série B, que nós todos esperamos que tenha sido a primeira e última vez que o Santos esteja na história disputando essa competição. Vamos falar tudo sobre esse confronto importantíssimo para o Santos, mas antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Tá chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações, deixe o seu like, comente, curta também esse vídeo, compartilhe o nosso conteúdo. Se na tela do seu dispositivo, na parte dos comentários, rola a tela para o lado aí, se aparecer a opção Hypar Vídeo, clica em entregar pontos para que você me ajude no impulsionamento desse vídeo, uma nova modalidade aqui do YouTube. É aquele recadinho que eu costumo dizer. Se você estiver chegando aqui pela primeira vez, se inscreva e deixa o seu like também. O like é muito importante para o YouTube entregar o nosso vídeo para novas pessoas. E aí eu peço para você se inscrever. Como eu venho dizendo, no mês de setembro, este canal, graças a Deus, bateu o recorde de visualizações, mas a taxa de inscritos caiu consideravelmente. Então eu conto aí com a sua colaboração para a gente crescer cada vez mais, para a gente continuar aqui crescendo. Vamos rumo aos 10 mil inscritos, chegando nessa meta. Uma camisa oficial do Santos será sua e você não vai pagar nada. Eu vou comprar a camisa e entregarei na sua casa, tá bom? Para esse jogo, para esse vídeo pré-jogo, eu vou pedir a contribuição de vocês, na verdade, a compreensão e o entendimento de vocês, porque para quem não me conhece, mas quem já está aqui no canal há mais tempo sabe que eu sou jornalista, que eu trabalho cobrindo política, apresento um programa de notícias na cidade de Guarulhos, e eu estou gravando esse vídeo, agora são exatamente, olha aí, ó, 11 horas e 24 minutos do sábado, foi o horário que me sobrou para gravar esse vídeo. Amanhã é dia de eleição e eu vou trabalhar o dia inteiro, das 7 da manhã até sabe lá Deus que horas da noite. Então eu estou gravando esse vídeo sem saber exatamente a escalação do Santos, o Santos que ainda treina nesse domingo e só depois viaja para Goiânia, e eu também, durante essa semana, última semana de eleição, muita correria, infelizmente não consegui ver jogos do Goiás para trazer aquela análise tática para vocês. Então eu peço desculpas para vocês, eu preferi trazer um pré-jogo um pouco mais sucinto, um pouco diferente, do que não trazer, sempre tendo esse nosso compromisso aqui de ter conteúdos nos pré-jogos do Santos. Então eu peço a compreensão de vocês e em breve, na próxima rodada, já no sábado contra o Mirassol, já passado o primeiro turno da eleição, deve haver segundo turno em Guarulhos, eu prometo voltar com os vídeos padrão, com aquele padrão de qualidade que vocês já estão acostumados. Mas então, vamos mais falar do clima e algumas informações sobre esse jogo, né? O Santos, como está no banner desse vídeo, tem a chance de ouro para virar líder. Por quê? Porque na noite dessa sexta-feira, o líder Novo Horizontino perdeu do Amazonas jogando fora de casa. Portanto, o Novo Horizontino estaciona em 54 pontos e o Santos tem 53. Se vencer, vai a 56 e abre 2 pontos do time de Novo Horizonte. Um empate, na verdade, já basta para o Santos, porque o Santos terá um saldo de gols melhor. Santos e Novo Horizontino estão empatados em número de vitórias 15, mas o Santos tem um saldo de gol melhor. Então, o empate já basta para o Santos. Mas o Santos, como está escrito aí, tem a chance de ouro para virar líder e abrir 2 pontos do atual líder da competição. E mais do que isso, o Santos tem mais uma oportunidade de ouro para abrir vantagem dos times que estão fora do G4. O Mirassol venceu a sua partida contra o Vila Nova neste sábado, dia que eu estou gravando esse vídeo, está com 50 pontos, mas o Vila Nova, que está na 6ª posição, estacionou em 46. O América Mineiro ganhou o seu jogo na sexta-feira, tem 47. O Ceará ainda joga nessa rodada contra o Sport, se eu não me engano, e o Sport tem 47 pontos. 2 a mais que o Ceará. Então o Santos pode até, num cenário em que o Sport vença o Ceará, o Santos, em caso de vitória, pode abrir até 9 pontos do primeiro time fora da zona de classificação. Faltando 9 pontos em 8 rodadas, é uma distância praticamente inalcançável e o Santos estará definitivamente um passo mais próximo do acesso. Então, apesar do empate já servir para o Santos se tornar líder, o Santos tem que encarar esse jogo, embora não seja contra o Novo Horizontino, né, como todos vinham chamando de final antecipada, jogo de 2 rodadas atrás, este jogo de segunda, sim, é uma final antecipada para o Santos. É vencer, abrir vantagem para o próprio Novo Horizontino e aumentar ainda mais a sua gordura para o primeiro
time fora da zona de classificação para a Série A. E para fazer isso, Fábio Carille deve manter a base da equipe, que, por exemplo, não perde há 8 rodadas. O Santos, que teve sua última derrota contra o Avaí na Vila Belmiro, é bem verdade que de lá para cá o Santos não fez assim grandes partidas, né? Não é aquele futebol esplendoroso, por exemplo, nesse período de 8 vitórias, 8 jogos sem perder, o Santos tem 4 empates e 4 derrotas. Não é um futebol vistoso, mas já é um time que está chegando a quase 10 jogos sem saber o que é uma derrota. E enfrenta um Goiás que nos últimos 7 jogos, quase o mesmo período de jogos em que o Santos está invicto, nos últimos 7 jogos o Goiás tem 3 empates, 3 derrotas e apenas uma vitória. Pegando o prazo de 8 jogos, como é o caso do Santos, são 2 vitórias e aí sim 3 empates e 3 derrotas. O Goiás, que tem o segundo maior investimento em termos de folha salarial dessa Série B e está na 12ª colocação. Para subir para a Série A, o Goiás, nos 9 jogos que restam, precisa ganhar 8. Então é uma situação muito difícil e o Santos tem a faca e o queijo na mão para impedir de vez, sepultar de vez as chances do Esmeraldino voltar para a Série A. E mais do que isso, né? Já que se o Carille tem um time base repetido, o Wagner Mancini, novo técnico do Goiás, no primeiro turno, o time do Goiás era treinado pelo Márcio Zanardi, agora é o Wagner Mancini. O Mancini tem uma série de problemas para esse jogo. Por quê? Porque o Goiás tem muitos desfalques. Por exemplo, o Messias, zagueiro que vinha sendo titular, está fora justamente por força de contrato. Ele pertence ao Santos. O Edson Felipe, aquele zagueiro que já jogou pelo Bahia, pelo Fluminense, também está fora. Quem mais? O Lucas, aí em contrapartida, o Lucas Ribeiro, zagueiro, volta e deve formar a dupla de zaga com um David Braz, velho conhecido do Santos. E no ataque, o Thiago Galhardo, jogador conhecido, já rodado, está suspenso pelo STJD, mas o jurídico do Goiás vai recorrer. Então, é um time que tem muitos desfalques, tem problemas na zaga e tem problemas também no ataque. Então, o adversário do Santos ainda tem alguns problemas. Só para a gente passar aqui, né, como de praxe, eu vou compartilhar aqui com vocês os campinhos, só para que vocês possam visualizar, ainda que a gente não tenha um conteúdo tático para esse vídeo, eu quero aqui, deixa eu só tirar esse banner, para mostrar as prováveis escalações para vocês. Então o Santos deve ir a campo com aquela escalação que o torcedor do Santos já está decorando, com Gabriel Brazão, JP Sherman, Jair, Gil e Escobar, Schmidt, Pituca e Juliano, Guilherme Otero e Wendel Silva. O Goiás, em razão desses problemas, eu vi aqui uma reportagem que diz que o Mancini tem algumas dúvidas, mas um provável time do Goiás tem o seguinte time: Tadeu no gol, Dieguinho ou Diego Caíto ou Caito na lateral direita, o Lucas Ribeiro, o David Braz ou o Reinaldo. Aqui a diferença é que o Braz é um zagueiro destro, né? E o Reinaldo é um zagueiro canhoto. Então, se o Wagner Mancini optar por um zagueiro destro e um zagueiro canhoto, acho que o Reinaldo sai na frente, mas como o David Braz é uma das principais lideranças desse time, talvez o Braz jogue com o Sander na lateral esquerda, uma dupla de volantes com Marcão Silva, Juninho, e no meio de campo o Gava, armador desse time. Nas pontas, Paulo Baia, para mim o principal jogador do time, que tem bastante participação em gols com a camisa do Esmeraldino. Do lado direito, ou Wellington Matheus ou John Vasquez, um colombiano. E na frente, Edu, ex-jogador do Curitiba, né, que fez sucesso pelo Curitiba, pelo Cruzeiro também numa própria Série B, já um jogador mais rodado, veterano, jogou até recentemente uma Série B com a camisa do Brusque e agora está de volta ao futebol brasileiro. Então, vamos aqui só limpar um pouco o campinho. Então, o Reinaldo sai aqui, o John Vasquez sai aqui também e o Diego Caito ou Caíto sai daqui também. Então, percebam como são os times que se encaixam no meio de campo, 3-3, né? Então não vai ter muita facilidade de superioridade numérica, deve ser um esquema em que o Marcão pega o Pituca, o Juninho pega o Juliano e o Schmidt pega o Gava, e assim sucessivamente, tá? Esse confronto pelas beiradas do campo, Wellington com Escobar, Paulo Baia com Sherman, Otero, Sander, Guilherme e Dieguinho. Aqui no time do Goiás, importante dizer, o Marcão Silva sobe bastante para o ataque, surge como um elemento surpresa. Características dos jogadores, tá? Até no começo da temporada, o Marcão Silva era um dos artilheiros da Série B, justamente por essa chegada na área. O Paulo Baia, jogador agressivo, que rende bastante no time do Goiás, entrega muitas contribuições, é um jogador que traz para dentro e finaliza bastante de fora da área. O Wellington Matheus é um jogador destro, então um jogador que deve levar mais a jogada para a linha de fundo e não trazer para dentro, como é o caso do Paulo Baia.
Entre os laterais, o Dieguinho sobe mais do que o Sander, é importante dizer isso. E de pontos negativos, eu acho que é um time que deixa alguns espaços, sobretudo se jogar o David Braz e o Lucas Ribeiro, uma zaga um pouco mais lenta, o David Braz mais lento ainda, tá? Então o Santos pode prestar atenção nisso. E o Dieguinho, na verdade, ele é um meia-direita, um ponta-direita, que joga aqui pela direita, né? No primeiro turno, o Goiás teve muitas jogadas com o Dieguinho, porque o Goiás jogava com o Zanardi num esquema de 3 zagueiros e o Dieguinho era praticamente um ponta. Se esse esquema se repetir, precisamos observar se o Dieguinho vai ter muito essa liberdade para fazer o corredor ou se ele vai ficar um pouco mais preso. E até talvez por isso a dúvida se joga o Dieguinho ou se joga o Diego. Mas, em se repetindo esse padrão do Dieguinho jogar, o que o Santos pode fazer é justamente tentar potencializar o Guilherme, que a gente sabe que já está 10 jogos sem marcar, mas ainda é o jogador que mais entrega gols para o Santos, bolar aquele esquema. A gente sabe que dificilmente o Carille vai mudar, mas eu me sinto aqui na obrigação de passar para você uma ideia do que o Santos pode fazer para tentar aproveitar, ainda mais jogando fora de casa, e o Goiás desesperado para somar pontos, para tentar subir na tabela e manter vivas as chances de subir. O Santos pode tentar explorar uma situação de contra-ataque em que o Guilherme e o Wendel saiam por aqui, mantendo o mesmo esquema de 4. Então vamos supor, o Goiás está atacando aqui pela direita, o Pituca ajuda o Escobar na dobra, o Juliano fecha um pouco por dentro, o Schmidt segue aqui e o Otero completa a linha com 4 jogadores. E o Santos deixa o Wendel e o Guilherme, justamente para o Guilherme, quando for lançado, explorar esse espaço que o Dieguinho pode vir a deixar, tá bom? E no mais, o Santos precisa prestar atenção, de fato, nos 2 jogadores de beiradas, com as infiltrações do Marcão, e o Edu não é um centroavante muito veloz, tem uma finalização relativamente razoável, então, mas não é aquele jogador que, por exemplo, se for o Goiás, não deve ficar insistindo em lançamentos para o Edu apostar corrida com o Gil, ainda que o Gil já seja um jogador veterano e que não tenha mais tanta explosão, o Edu também não é um jogador velocista. E para a gente encerrar esse vídeo, só passar uma informação para vocês sobre os relacionados, porque nós temos 2 novidades. Eu vou dar o crédito aqui, vídeo que eu vi no canal do Wagner Frederico. O Santos tem 2 novidades na lista de relacionados. O goleiro Gustavo Jundi vai para o jogo, um jogador das categorias de base do Santos, já que o Renan está machucado e o Santos tem levado 3 goleiros, quando joga fora de casa. Então, Brazão, Diógenes e o Jundi. Nas laterais, Escobar, Sherman, Rodrigo Ferreira e Souza. O Rainer, graças a Deus, fica de fora. O Basso e o Alex continuam machucados, né? Então vão Gil, Jair e Luan Pérez. A outra novidade está entre os volantes. O Rincon está na seleção venezuelana, então quem reaparece na lista de relacionados é Alisson. O Santos vai com Pituca, Schmidt, Sandri e Alisson. Na meia, Juliano, Patrick e Serginho. E no ataque, Wendel, Guilherme, La Quintana, Furt, William Otero e Pedrinho. Então vocês percebam que o Patrick, esse jogador inútil que não entra, continua ocupando o lugar de pessoas na lista. O Miguelito está na seleção boliviana, mas as grandes ausências são o Yusufa Indi e o Billy Arce. Mais uma vez estão fora os 2 jogadores contratados nesse meio de ano. Mais uma vez, se eu não me engano, já a 6ª ou 7ª partida consecutiva que eles não são relacionados. O Billy Arce jogou 37 minutos, se eu não me engano, contra o Avaí e nunca mais entrou em campo. O Indi sequer foi relacionado para nenhuma partida. Alguém precisa explicar este absurdo. Os 2 jogadores juntos ganham cerca de R$350 mil, que não são utilizados. Qual a explicação? É porque eles não são amiguinhos do Carille? Ou o Santos contratou 2 jogadores horríveis que não conseguem ser sequer uma opção ao Patrick, por exemplo? Alguém precisa explicar, mas eu queria dizer para vocês, contar para vocês, que os 2 reforços do Santos estão fora. Então, Indi e Billy Arce fora, não foram relacionados por opção do treinador. O Renan está machucado, o Wendel e o Luan Pérez estão no jogo. O Santos tem a oportunidade de ouro de vencer, assumir a liderança e praticamente encaminhar a sua volta à Série A. Está confiante por esse jogo? Diga aí nos comentários o seu placar racional e o seu placar passional. No mais, peço para você se inscrever se não estiver inscrito, ativar o sininho para saber quando tem vídeo novo, deixar o seu like, comentar, compartilhar e ficar ligado amanhã, segunda-feira, 9 horas, assim que acabar o jogo, a nossa live pós-jogo. Aguardo você e conto com a sua compreensão. Semana de eleição, eu estou até cansado, meio abatido, mas por um bom motivo. Eu preferi trazer um vídeo com uma abordagem um pouco diferente do que não trazer. Conto com a sua compreensão e a partir da próxima rodada
o nosso pré-jogo tático volta como era antes. Nos vemos na live e a gente volta a qualquer momento com qualquer novidade. Fiquem todos com Deus e até a próxima.